Olá, turma do nono ano, professor Gutenberg, disciplina de Química. Tudo bom com vocês, pessoal? Lembram que na nossa última aula sobre substâncias e misturas, nós deixamos aí um exercício para vocês, pessoal. E é óbvio que nós não vamos deixar de responder os exercícios, não é verdade? Então eu gostaria de trazer para vocês esses exercícios, pessoal, né? A resolução comentada, explicando passo a passo o porquê daquela resposta naquela questão, ok? Acompanhem comigo aí, pessoal. Vamos ver aí, pessoal, a primeira questão, ok? A primeira questão diz o seguinte: as substâncias químicas podem ser classificadas em simples ou compostas. As simples, a composição, pessoal, só lembrando, né? A gente só tem um elemento químico e as substâncias compostas, dois ou mais elementos químicos. Então, ele pede para indicar a alternativa que apresenta três substâncias simples e duas compostas, respectivamente. Vamos lá. As alternativas. As alternativas, pessoal, que a gente traz aqui para vocês, olha só. Alternativa A. Então, nós temos aqui, ó, a água, o H2O, o Hg, que é o mercúrio, está lá na tabela periódica. Eu gostaria que vocês pesquisassem, que vocês vão encontrar que é um elemento químico, tá? O HL, gente, o HL aqui, ó, aqui é só para enganar, né? O HL, na verdade, é o hectolitro, ok? Que, na verdade, pessoal, consiste numa unidade de grandeza física, de volume. É um múltiplo do litro, ok? Então, aqui, ó, não é uma substância. Ferro, um elemento químico, e o H2S. Gente, eu queria falar um pouquinho do H2S, porque o H2S, na verdade, é o sulfeto de hidrogênio. É uma solução aquosa chamada de ácido sulfídrico, tá certo? Ou gás sulfídrico. E uma curiosidade a respeito aqui desse ácido, gente, esse gás. Olha só, ele tem um odor horrível. Ele tem um odor de ovo podre, ok? Ou uma carne em decomposição. Mas vamos para a alternativa B. A alternativa B tem o ouro, o O2, tá certo? Quem lembra dos alótropos? Então, o O2, ok? Então, o CO2, aqui, tá certo? É o gás oxigênio. Aqui, ó, CO2, gás carbônico. HCl, o HCl é o ácido clorídrico. E o NaCl é o que, pessoal? O cloreto de sódio, nada mais do que o sal de cozinha. Vamos lá, prosseguindo. C, nós temos enxofre, um elemento químico encontrado na tabela periódica. Nós vamos estudar a tabela periódica minuciosamente. Então, vocês vão conhecer todos os elementos da tabela periódica. Aí vem novamente aqui os alótropos, ok? Olha aqui, ó, no cursor, o O2, o oxigênio, e o O3, o ozônio. E vem aqui, ó, o CH4, certo? O CH4, metiete-prop-but, é o butano, tá certo? O butano é um gás, ok? E o CO2, novamente, tá? Que estava aqui na B, que a gente falou que era o gás carbônico. Vamos para a alternativa D. D, a gente encontra aqui, ó, H2SO4. Aqui é um ácido muito forte, é o ácido sulfúrico, muito perigoso. Ninguém deve ter contato com esse ácido. Aqui, ó, o cobre, Cu, cobre, ok? O H2 novamente, tá certo? Que é o hidrogênio, e o oxigênio O2. E, por fim, a alternativa é onde tem o ouro, a prata, o cloro, tá certo? A gente tem aqui o ácido carbônico, H2CO3, e, novamente, o hidrogênio. Voltando para a questão, o que é que ele pede, pessoal?
ele pede que a gente encontre aqui, ó, a gente vai indicar a alternativa que apresenta 3 substâncias simples e 2 compostas. Vamos contar aqui, ó, as simples em sua composição apenas um elemento químico, ó. Aqui eu tenho 2 elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. 2, certo? Então é uma substância composta. Aqui, ó, mercúrio, certo? Elemento químico, beleza, então substância simples. Aqui eu falei para vocês que é o hectolitro, não é nem substância, não era nem para estar aqui, então eu não vou nem contar. Então eu já descarto essa alternativa, eu já descarto a A. Vou para a B. A B, ouro, oxigênio, então já tenho aqui, ó, 2 substâncias simples, ele quer 3, e eu não tenho aqui, ó, porque todas as outras são compostas, porque tem 2 elementos químicos, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Estão vendo o cursor aqui, ó? Aqui, ó, carbono, oxigênio. Aqui, ó, hidrogênio e cloro. Sódio e cloro. Então, são 2 elementos químicos. Então, não pode. Aqui tem 3. 3, ele só quer 2. Aqui está o contrário. Aqui tem 2 simples, ó, o ouro e o oxigênio, e 3 compostas. Então, não pode ser a alternativa A. Vamos para a alternativa C. A alternativa C diz enxofre, opa, um elemento químico, sozinho. Oxigênio, um elemento químico sozinho, só tem aqui, ó, 2 átomos de oxigênio, então é um elemento químico apenas. Mesmo aqui, ó, o O3, que é o ozônio, tem 3 átomos de oxigênio, não é verdade, mas é só um elemento químico. Opa, então eu tenho 1, 2, 3, certo? Elementos químicos. Então, na composição só tem um elemento químico. Portanto, substância simples. Então, já tenho 3. Vamos ver se encontramos 2 compostas. Vamos ver. Opa! Aqui, ó, o butano, certo? Eu tenho aqui o butano, CH4, um que é carbono, outro que é hidrogênio. Então, são substâncias compostas. Aqui, ó, eu tenho aqui o que? No CO2, no gás carbônico, eu tenho o quê? Um de carbono e um de oxigênio. Opa, outra substância composta. Então, eu tenho 1, 2, 3 de substância simples, 1, 2 de substâncias compostas. Então, eu não preciso nem olhar mais a alternativa D e E, certo? Então, eu já sei que automaticamente a resposta é a letra C, porque ele pede apenas 3 simples e 2 compostas. Então, está aqui a resposta. Mesmo que a gente viesse para as outras, olha a D, o ácido sulfúrico, 1, 2, 3 elementos químicos. O cobre, apenas um elemento químico. O hidrogênio, apenas um elemento químico. O oxigênio, apenas um elemento químico. Tudo bem, 3 substâncias simples, mas apenas uma composta. Ele quer 2. Na E, ouro, prata, cloro e hidrogênio. Eu tenho 1, 2, 3, 4 aqui, ó, elementos químicos sozinhos. Ok, seria substância simples, mas eu já tenho 4. Ele só quer 3 e só tem uma aqui, ó, de composta, substância composta. Então não poderia ser a alternativa E, ok? Vamos para a resposta do segundo. Considere os seguintes produtos. Vamos lá. Uma pedra de granito, um copo de água mineral. Nós já comentamos aqui, ó, no nosso livro tem aqui, ó, a pedra de granito. Um copo de água mineral, no nosso livro didático também tem, a gente já comentou, tá certo? A água mineral, ela vem adicionada, né, além das moléculas de água, de outras substâncias que eu mostrei para vocês. Então, aqui a gente já pode até ter alguma noção. Uma barra de ouro, um balão cheio de ar e uma colher de cloreto de sódio, o NaCl, esse daqui, ó, que eu falei para vocês que era o sal de cozinha.
ele quer saber o seguinte: dentre esses aqui, ó, esses produtos, quem são misturas homogêneas? Vamos relembrar o que são misturas homogêneas e heterogêneas, né? Para que a gente possa marcar com certeza essa questão, ok? Então, gente, quem prestou atenção na aula anterior, que nós falamos sobre mistura, né, nós falamos o seguinte, que a mistura é um sistema formado por duas ou mais substâncias puras, ok? Chamadas de componentes. As misturas podem ser classificadas, pessoal, em homogêneas ou heterogêneas. A diferença entre elas é a mistura homogênea, que é uma solução que apresenta uma única fase, enquanto a heterogênea pode apresentar duas ou mais fases. Lembram? Quando é apenas uma monofásica, duas bifásica, três trifásica, acima de três, quatro em diante, polifásica. Lembram? Então, o que é que essa questão pede? Essa questão pede que a gente fale apenas dentre esses componentes, ok? Quem são misturas homogêneas, ou seja, só apresenta uma fase. Então, pessoal, vamos aqui, ó, para as alternativas. Alternativa A, pessoal. A pedra de granito e o ar contido no balão. A gente vai analisar daqui a pouquinho essa questão. Na B, a água mineral e o ar contido no balão. C, a barra de ouro e a água mineral. D, a pedra de granito e o cloreto de sódio. E a E, a barra de ouro e o cloreto de sódio. Bom, gente, vamos analisar aqui essas questões para que a gente possa entendê-las. Então, gente, vamos aí novamente, como eu falei, a resposta, ok? Bom, eu queria analisar com vocês aqui, ó. Eu já tinha falado para vocês a respeito da pedra de granito. A pedra de granito, ela é uma mistura, está lá no nosso livro. Ela é composta de quê? De que minerais? O quartzo, a mica, o feldspato, não é verdade? A gente já falou, né, sobre a pedra de granito. Então, ela é uma mistura, ok? Mas uma mistura heterogênea. Ele quer homogênea. Então, está descartado. Nós falamos também, gente, na aula passada sobre substâncias que a água mineral, ela contém, adicionada a ela, sais, ok? Outros minerais. Então, ela não pode ser considerado, tá certo? Uma substância pura, e sim uma mistura. Então, nós temos aqui, como nós não podemos identificar, né, os componentes pelas fases, a gente só vê uma única fase, tá certo? A gente chama de homogênea. Então, eu já tenho aqui, ó, a água mineral, ok? Vamos aqui, ó, o ouro. O ouro, gente, é uma substância o quê? Simples, ok? Tá aqui, ó, ouro na letra B aqui, ó, até comentei com vocês, ó, da primeira questão, a letra B, ouro. Então, é uma substância simples, então não pode ser uma mistura. Aí vem aqui, ó, um balão cheio de ar. Nós falamos para vocês aqui que o ar, ele pode, né, ser uma mistura homogênea, tá certo? Porque o ar, ele tem vários outros gases também presentes, ok? Um deles aqui, ó, na alternativa, na primeira questão, o gás carbônico pode estar aqui no ar. Então, eu já tenho a minha resposta aqui, ó, gente. Eu tenho a água mineral e o balão cheio de ar. Por que não o cloreto de sódio, gente? Porque é uma substância composta. Ó, ele aqui, ó, é uma substância composta. Porque, ó, eu tenho aqui ó, o elemento químico sódio e o elemento químico que cloro, ok? Formando uma substância composta. Onde eu encontro, gente, a resposta aqui? Na B, a água mineral, estão vendo aqui no cursor, e o ar contido no
balão. Como é que a gente enche um balão? Com a boca. Então vai o quê? Além do oxigênio, vai gás carbônico. Não é verdade, gente? Então está aí a resposta do segundo. Vamos para a terceira questão, gente. Então, gente, terceira questão. A pergunta é a seguinte: quais dos materiais a seguir são misturas heterogêneas? Então, nós temos aí o ar, o sangue, o gás amônia, que nós vimos na aula sobre substâncias, o vinagre, que é o ácido acético, tá certo? Tem o sabor azedo, o ouro, 18 quilates, tá certo? Pode ser a barra de ouro, né? Mas é o ouro, não deixa de ser uma substância, né? Simples. O bronze, nós comentamos também a respeito do bronze, está no nosso livro. O ácido inoxidável, novamente o granito e o leite. Bom, gente, então estão aqui, Eu só quero lembrar para vocês, quem prestou atenção na aula anterior, né, sobre as misturas coloidais, tá certo? Que elas só podem, né, ser identificadas, né, serem vistas de fato, né, através de aparelhos, porque a olho nu não dá para ver. Então nós falamos na aula passada que aqui eu já encontrei duas, tá certo? Que no caso aqui, observe o cursor, o sangue, tá certo? Que nós vimos que nós temos que colocar no centrifugador, não é verdade? Para poder a gente separar a parte líquida da parte sólida, onde a gente encontra aqui, tá, o plasma, tá certo? As hemácias, enfim, nós falamos, né, sobre o sangue. E falamos também sobre o leite, né, que tem aquela questão também do leite. Então, revisem aí sobre as misturas coloidais. Elas parecem ser homogêneas, mas na verdade são heterogêneas. Então, eu já tenho aqui, duas. Eu tenho o leite e tenho o sangue como misturas aqui, ok? Heterogêneas. Então, vamos comentar a respeito das questões primeiro para poder eu voltar aqui para poder a gente conseguir entender. Olha só. Aí vem a primeira questão. O sangue, o ar e o granito, tá certo? Aí eu pergunto para vocês. Lembram que eu falei quase agorinha que o granito, a gente tinha vários minerais a ele, que a gente identificava como o quartzo, o feldespato, não é verdade? Então, também é uma mistura o quê? Heterogênea. Então, eu praticamente já defini essa questão. A gente viu que é o sangue, porque ela é coloidal, o leite e o granito, ok? Essas três substâncias aqui, eu já sei, ok, que são misturas heterogêneas. Na B, vamos ver as alternativas aqui, O ouro, tá? Substância simples. O ácido inoxidável, aí tudo bem. A gente não consegue identificar, mas sabemos que o ácido inoxidável, ok, aqui como mistura também. Mas o gás amônia é uma substância pura, né? Simples ou composta? Composta, porque o gás amônia, que a gente viu o NH3, lembram? Aqui o gás amônia, que é o NH3, então uma substância composta de nitrogênio e hidrogênio, ok? Aí vem a C, o bronze, que também é uma mistura, junto com o aço inoxidável, que também é uma mistura, mas a gente só consegue aqui, identificar, né, esses dois componentes aqui, a gente não vai conseguir ver a olho nu, ok? A gente não vai conseguir identificar os elementos presentes, mas são misturas. O ar também. Aí eu tenho aqui, alternativa D, eu tenho o leite, o sangue e o granito. E tenho a alternativa E, leite, vinagre e amônia. Olha aqui. O leite, tudo bem, substância heterogênea coloidal. Só sabemos, né, usando aparelhos para poder a gente saber. Vinagre e o gás amônia, tá certo? Substâncias aqui,
Então, a resposta seria, como a gente falou aqui, gente, a D. Então, ó, quero fazer um comentário para vocês a respeito de cada um desses aqui, para a gente poder entender a resposta do D. Não esqueçam, tudo que a gente comentar, gente, procura aí, ó, aprender, né, memorizar, porque isso é assunto que vai acompanhar com vocês para o ensino médio. E o professor já está dando o bizu. Olha só, o ar, ele é uma mistura homogênea, compostas de quê, gente? Por gases, vapor de água, ok? Então, uma mistura homogênea. Eu só vejo uma fase, gente, ok? O sangue eu falei, é uma mistura coloidal. Só vou poder ver e saber os componentes para poder saber que é uma mistura heterogênea utilizando métodos, né, de separação para que a gente possa ver aparelhos. O gás amônia é uma substância composta, acabei de falar, o NH3. O vinagre é uma mistura homogênea. Eu só consigo ver o ácido acético uma única fase, certo? Se eu só vejo uma única fase, homogênea. O ouro 18 quilates, mistura, o ouro 18 quilates é uma mistura o quê? Gente, formada apenas por, olha só, ouro, não é verdade? Ouro, prata e cobre. O ouro 18 quilates. Para quem não sabe, aqui, ó, o ouro 18 é uma mistura homogênea, eu só vejo uma fase, e é composta por ouro, prata e cobre. O bronze, gente, é uma mistura homogênea, eu só vejo uma fase, ok? É uma mistura homogênea, mas ela é formada por cobre e estanho, ok? Cobre e estanho. O aço inoxidável, gente, o aço aqui, ó, é uma mistura homogênea, eu só vejo uma fase, mas é formado por ferro e carbono. O granito, nós já sabemos aqui o granito que é uma mistura heterogênea. O quartzo, a mico, o feldespato, já falei para vocês. Por fim, o leite, que é heterogênea, tá certo? Que é formado por materiais diferentes, mas é chamado de uma mistura o quê? Coloidal. São coloidais, ok? Por isso, a resposta seria a alternativa D, leite, sangue e granito, ok? Vamos para a quarta questão. Vamos matar rapidinho aqui, ó, essa quarta questão aqui. Por quê? Olha, gente, vamos ler o enunciado aqui da questão. O ferro é um dos componentes da hemoglobina. Ó, o ferro, gente, é um mineral. Ferro é um elemento químico encontrado na tabela periódica, na TP, que a gente vai estudar. Qual é o elemento químico? Fe, ok? Então, eu já estou dizendo para vocês que o ferro é um elemento químico, ok? Bom, encontrado na hemoglobina, no nosso sangue. A falta de ferro na alimentação causa o quê? Anemia, a pessoa fica anêmica, tá? Tem icterícia, né? A pele ela fica o quê? Os olhos amarelos, a gente fica amarelo por falta do ferro, ok? O processo anêmico pode ser revertido com uma alimentação rica em carnes, verduras, grãos de cereais integrais, sendo em alguns casos necessário um suplemento vitamínico chamado sulfato de ferro, certo? Nesse contexto, podemos, então aqui, ó, neste contexto, os termos sublinhados ferro e sulfato de ferro, certo? Classificam-se respectivamente como, vamos ver aqui, A, elemento químico, substância composta, será, ó, eu tenho aqui, ó, o sulfato, eu tenho a sulfa aqui, ó, sulfato e de ferro, eu tenho aqui dois elementos químicos. Se são dois elementos químicos, é uma substância composta. Então, ferro e sulfato de ferro, lá já na letra A eu já mato a questão. Ferro é um elemento químico e o sulfato de ferro é o quê? Uma substância composta. Então, ó, o ferro é um elemento químico apenas e o sulfato de ferro 2, cuja fórmula é o FeSO4,
apresenta mais de um elemento químico. Apresenta o ferro, o enxofre e o oxigênio. 3. Se eu tenho 3 elementos químicos diferentes, só pode ser uma substância composta, não é verdade? Já matei a questão. Já é a alternativa A. Mas vamos ver as demais. Substância simples, não. Ferro é um elemento químico. Substância composta, sim. AC, mistura homogênea? Não. Mistura homogênea 2 vezes? Não pode ser nunca 2 misturas homogêneas. Substância simples e mistura heterogênea? De jeito nenhum. AE, elemento químico? Ok. Mistura heterogênea? Não. É uma substância. É uma substância composta. Sulfato de ferro 2. Ok, gente? Portanto, a alternativa A. Ok, gente? Vamos para a quinta questão. Quinta questão. Olha que coisa boa aqui, ó. O granito, novamente, o granito consiste em 4 minerais. Vamos ver os minerais. O feldespato, 1. Magnetita, 2. Mica, 3. E o quartzo, 4. Eu tenho 4 aí minerais. Bom, se um desses minerais pode ser separado dos demais, pode-se afirmar que o granito é o quê, gente? Nós vínhamos falando o tempo todinho, inclusive na anterior mostrou que é uma mistura heterogênea, porque tem mais de uma fase. Se você vê no livro, né, a pedra lá de granito, você vai ver várias cores, porque cada uma é um mineral diferente. Então, a alternativa A é um elemento? Não. Uma substância simples? Não. Uma substância composta? Não. Um composto iônico? Como, gente? Um composto iônico não tem como, não é um composto iônico, tá? Então, A é uma mistura. Então, qual seria a alternativa, gente? A alternativa né? A alternativa é uma mistura. E a gente falou aí em várias questões anteriores, né, sobre a pedra de granito. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido, ok, o assunto. Agora, deixa o professor pedir uma coisa a vocês. Dá uma pesquisadinha, tá certo? Em exemplos que vocês vão encontrar, né, no Google, por exemplo, você tem várias páginas que vocês podem encontrar a respeito de substância simples e substância composta. E exemplos de substância simples, procurem colocar no caderno lá quem são as substâncias simples, os exemplos de substâncias simples, os exemplos de substâncias compostas, tá certo? Quando for para mistura, a mesma coisa. Exemplos de mistura homogênea, exemplos de misturas heterogêneas, tá certo? Lembrando para vocês aí, tá certo, gente, que isso é questão de prova. Então, quanto mais vocês pesquisarem, melhor vai ser para vocês entenderem esses componentes, ok? E alguns, né, vão realmente deixar vocês sem entender. Então, se tiver alguma dúvida, pergunta ao professor, vai lá, manda para o e-mail do colégio, professor, eu não entendi por que, digamos, que um determinado elemento é uma substância simples. Porque onde está esse elemento? Por que esse elemento? Pergunta ao professor qualquer dúvida sobre misturas, sobre uma substância, tá certo? O que tiver de dúvida, pode perguntar ao professor através do e-mail do colégio, ou através do WhatsApp do colégio, ou o nosso WhatsApp. Nós temos o WhatsApp da nossa sala, onde tem vários professores, tem também a nossa diretora, que faz parte do nosso grupo do WhatsApp. Pergunta ao professor, tá certo? Pode ser também no privado, embora eu, na próxima aula, quem tiver dúvida, eu vou poder responder, porque são aulas gravadas, não é verdade? Se são aulas gravadas, o professor não tem como tirar a dúvida, porque eu não tenho como ver vocês e ouvir vocês. Mas vocês mandando para mim, eu terei o maior prazer. Então, eu espero que vocês façam aí essa pesquisa, tá certo? E se tiver dúvida, pergunta ao professor que ele vai tirar na nossa próxima aula, ok? Um abraço forte para todo mundo, gente, e até a próxima aula de Química. Fiquem com Deus.